e o tema de hoje é o uso da tecnologia como ferramenta na visão sistêmica de uma organização. Então, mais uma vez, obrigado, Aliara, desculpa aí as questões técnicas, e agora a fala é toda sua. Perfeito, agradeço, Ed, aí, ao convite da Faculdade Invest em falar sobre um tema tão fascinante, que é olhar a organização, né, dentro de uma visão sistêmica, ainda mais colocando um pouco da tecnologia, que é algo que eu já vivo há aí uns 12 anos de trajetória de software, né? Mas antes de a gente entrar no tema, né, de visão sistêmica, compartilhar um pouco disso daí, eu quero falar um pouco da visão sistêmica nessa trajetória. Então, eu trago um pouco esse processo de compreensão, né? E aí depois a gente entra na parte de tecnologia, um pouco da minha trajetória, que vocês vão entender um pouco mais. Como que é o funcionamento dessa visão sistêmica perante os gestores, trazendo uma geração de valor? A gente voltando um pouco antes, assim, no formato de mecanismo, né, da parte fabril, né, essa visão sistêmica, cada um faz a sua função. E essa visão sistêmica para um gestor, basicamente, como ele consegue gerar um valor maior na organização, trazendo toda a equipe para uma interação dinâmica, trazendo um olhar de gestão com que cada setor, cada departamento se interage e automaticamente aumenta a performance e aumenta a produtividade. Então, essa visão sistêmica que a gente fala dentro de uma organização é como isso está de forma integrada todos os setores. E aí eu trago falando um pouco dos benefícios da visão sistêmica, né? Em relação o foco, na verdade, sempre é o cliente, né, o consumidor. Então, ele traz uma qualidade da entrega, porque ele traz todos os setores olhando para uma única direção. Então, vários alunos aí de sistema de informação, análise de sistema, eu trago muitas, e outros ouvintes, né? O quanto isso está ligado com o consumidor, né? Independente de programação de qualquer coisa. Essa qualidade da entrega para o cliente vivenciar aquela solução. Traz a visão sistêmica para uma tomada de decisão, não só do gestor, mas de como todos da equipe ali. Ele traz um processo de trazer uma autonomia para os departamentos, porque como eles vão estar trabalhando de uma forma integrada, eles vão tomar a decisão muito mais rápida, né? Alinhamento estratégico, trazendo esse processo de uma visão sistêmica do gestor, ele traz toda a equipe para um alinhamento de filosofia mesmo também da organização, né? Então, traz um alinhamento estratégico, porque a pessoa se pergunta assim, qual que é o meu papel, né, nessa organização toda, né? Qual que é o meu propósito em relação, hoje não tem mais só trabalhar por um trabalho ou por um salário, né? Tem a ver com um propósito, né? Então, qual que é o alinhamento estratégico de toda essa equipe para esse propósito, que é o cliente satisfeito, né? E a identificação rápida das falhas, né? Que quando a equipe trabalha de uma forma integrada, ela se comunica mais, elas testam mais, e aí ela identifica a falha para que o gestor possa atuar na forma da organização, não só o gestor, como todos os integrantes da organização. Aí eu trago um processo de o quanto isso atrapalha se não tem uma visão sistêmica da organização. Essa ausência da visão, o que acontece, né? A gente fala um pouco da má administração do tempo, porque se não tem uma visão sistêmica da organização, acaba tendo um retrabalho, acaba tendo desperdício de tempo, porque não tem planejamento. A equipe, quando ela não sabe o propósito, o que tem que ser feito, para que tem que ser feito, qual que é o objetivo daquele projeto, daquela função especificamente, acaba desmotivando. E aí traz essa falta de liderança desse gestor, acaba trazendo um desequilíbrio emocional para a equipe,
porque eles acabam vendo erros, não sabendo como agir com esses erros, né? Então, a gente sabe que a liderança ali, no processo do gestor, ele tem que estar sempre desenvolvendo a sua equipe. Então, quando ele começa a ter uma visão sistêmica, ele é um desenvolvimento constante. E essa equipe vai desenvolvendo outras pessoas, né? Eu trago um pouco essa reflexão do que a tecnologia, né? A gente falando um pouco da visão sistêmica da organização, o que a tecnologia vem melhorar isso, né? Melhorar essa integração, né? A gente volta no processo base, que é a criação de ERPs, que a gente fala, são softwares de gestão empresarial, que traz todo esse levantamento de dados e facilita a comunicação de determinados setores. Então, coloca a equipe desde a parte de financeiro de uma organização até a parte comercial integrada, porque elas começam a olhar esses dados via software e começa a agir essa interação na comunicação. Então, desburocratiza um processo desde a diretoria até a gestão operacional, eles têm que estar alinhados no mesmo propósito, olhando esses dados, tem que ser uma forma de transparente entre os setores da empresa. Então, não pode estar escondida, né? Essa visão sistêmica da organização, essa nova, a tecnologia vem para auxiliar isso, trazendo essa transparência para todos esses setores. Tanto o setor de compras conversa com o financeiro, o comercial conversa com o marketing, por aí vai. E traz um processo de automatização de tarefas, porque acaba tendo um planejamento. Então, quando você não tem esse planejamento, não tem esses dados, né? A gente fala desses softwares que organiza, né, essa estrutura de informação. Acaba as pessoas que estão dentro da organização se perdendo. Então, como o software ele traz uma estrutura de organização, acaba automatizando todas as tarefas do setor. E aí acaba todas as pessoas participantes dentro dessa organização a não ficar perdendo tempo naquele processo específico, porque esse processo vai estar automatizado pela tecnologia. E aí a equipe consegue transformar isso de uma visão, consegue ter uma visão ampla de todos os processos e aí criar mais velocidade na entrega, criar mais velocidade, porque ele vai sair daquele trabalho rotineiro de estar fazendo aquelas coisas manuais, aqueles procedimentos manuais. Então, a tecnologia, os softwares que tanto de CRM, de marketing, de orçamento, não importa qual seja, ele traz esse processo de organização e uma otimização da equipe. E aí eu vou falando um pouco mais da parte prática nossa, de vivência, né? O que a nossa equipe vem tendo, né? Hoje a gente atua, a gente ajuda, né? A gente apoia aí mais de 500 empresas de diversos nichos. E a experiência que a gente tem é tudo muito ligado a essa visão sistêmica em relação a dois pilares, que é cultura e performance. Então, toda organização que o time tem uma cultura, a equipe, ela vai estar entregando mais. Então, por isso que eu volto lá atrás, aquele processo de trazer uma visão transparente para uma organização. Porque aí a pessoa vai estar lá porque ela quer, porque ela está alinhada com a cultura da empresa. E aí ela vai conseguir ter uma entrega de performance. Essa nova visão que a gente possibilita para os nossos clientes, essa integração dos setores e melhoria no fluxo do dia a dia. Então, não só dentro da nossa organização, mas como nas organizações dos nossos clientes, a gente traz essa visão de por que não fazer isso? Está tudo integrado, ó, esse aqui conversa com esse, isso te traz uma otimização de aumento de faturamento, te traz uma otimização de rendimento da sua equipe. Tira essa parte burocrática, utiliza a tecnologia para ter esse outro olhar. Então, essa integração dos setores, esse setor conversa com esse, como fazer diferente
trazendo esses dados que está te mostrando aqui para esse outro. Então, a gente consegue trazer para os nossos clientes uma integração. Aí eu conto um pouco sobre os cases aqui no próximo slide, de casos do que a gente vem nessa experiência que a gente tem de atender a mais de 500 clientes. Dentro da nossa empresa, a gente fala da comunicação do administrativo ao setor de desenvolvimento. Tudo isso é linkado sem nenhum alinhamento verbal, tudo alinhado de uma forma organizacional, de estrutura de software. Então, eu volto para a parte de tecnologia, que um setor conversa com o outro através de sistemas, de plataformas, né? Então, todos os setores são integrados em relação a desenvolvimento na melhoria de tickets, que reflete basicamente nessa relação saudável com o cliente. Quanto mais transparente, quanto mais você expor esses dados, mais a equipe vai estar integrada, mais os clientes vão estar alinhados até com o atendimento do propósito, da cultura daquela empresa. E aí eu abro para todas as empresas, né? Para todas as organizações que queiram uma relação saudável com o cliente nesse modelo que todo mundo fala de 4.0, né? De tecnologia 4.0, de varejo 4.0, de atendimento 4.0, né? Esse novo mundo de interligar tudo isso, essas informações, né? Contando um pouco da nossa história aí, do que a gente tem um nicho especialista no setor da beleza, que é salões de beleza, esmalteria, barbearia. Então, desde o processo que o cliente entra no estabelecimento de beleza, desde o processo que ele é recepcionado, recepção faz aquele atendimento. No momento que ela faz esse atendimento, com a tecnologia, o profissional recebe uma notificação no celular dele falando que aquela cliente já está lá. Automaticamente o auxiliar dele já recebe, já vai recepcionar esse cliente. E aí a parte da gerência já consegue olhar um perfil desse cliente, do que ele consumiu anteriormente, o que ele comprou, quais foram os serviços que ele fez, até para poder oferecer um outro serviço. E aí, melhorando a relação com aquele cliente, a jornada daquele cliente no estabelecimento. Aí eu volto tudo lá atrás, tudo isso a ver com a visão da organização, a visão sistêmica da organização, do próprio gestor em colocar essa tecnologia no negócio dele. A gente fala da parte de varejo, né? A integração, casos de varejo, que o cliente ele tem um consumo de compra. Como aquele consumo de compra que tem a ver com o orçamento, uma melhor compra, gestão de orçamento no setor de compras, vai influenciar no comercial. E aí, nesse comercial, vai influenciar no marketing. Então, o marketing consegue criar uma campanha direcionada para esse cliente, baseado nos dados de consumo dele, através de painéis administrativos que todos os setores conseguem conversar entre si. Um outro case legal que eu coloco aí, a gente tem um produto novo, que a gente está no ano eleitoral, que isso eu falo de organização sistêmica para qualquer tipo de organização, né? A gente vem no processo de pré-campanha, então como que aqueles pré-candidatos organizam todo o time dele e trazendo para um processo de plataforma que ele consegue olhar o voluntário dele, e aquele voluntário multiplicar o nome dele, e aquele voluntário ser um outro multiplicador, e isso olhando de uma forma que a gente está conseguindo auxiliar vários pré-candidatos aí nessa trajetória desse ano, principalmente o ano tão desafiador, que é um ano sem contato, né, físico, a criar esse processo de interação com a tecnologia, né? Então, criando uma pré-campanha de baixo custo, de alto impacto, olhando os dados, olhando aquela estrutura. Quando a gente fala que trazendo a tecnologia para essa visão sistêmica do gestor olhar toda a organização, é tudo de forma integrada, né? A gente fala que o cliente, todas as organizações existem para atender determinados clientes. E aí é onde a gente fala da integração, que é o que a gente fala de omnichannel, é o que a gente vem integrando como eu estava falando do setor da beleza, o cliente que marca via app,
que conecta, que chega no estabelecimento, tem o ERP, que é um software de gestão, e aí esse ERP conecta ao aplicativo daquele profissional. Então, toda essa jornada que é essa integração de todos os setores da empresa para poder realmente entregar uma qualidade de vivência, de experiência, que é o consumidor, né? Falando um pouco dessa nova era, dessa transformação que a gente vem falando de Covid, né? Que é um divisor de águas, a gente fala mudança de estilo de vida, né? Eu trabalho com tecnologia, mas faz 70 dias que eu não vou até a minha empresa fisicamente, né? E aí eu trago essa reflexão dessa transformação, desse novo mundo, né? Por que que realmente, antes de Covid, é algo que eu trago para todos aí refletirem, por que que eu trago faço até essa provocação, né? Por que que faz 70 dias que eu não vou até lá? Tudo isso porque já lá atrás vinha um alinhamento de cultura, de performance, de integrar todos os setores da empresa, trazendo a tecnologia no avanço disso, né? Então, quem está no processo aí de programação, olhar sempre não só a tecnologia, mas a parte da ponta. Como o cliente vai enxergar isso, como eu vou comunicar melhor com a equipe, com o meu colega de trabalho, né? E aí, trazendo a tecnologia como aliado, né? Eu falo que não só a tecnologia trouxe também uma busca, assim, incessante, nunca se falou tanto de tecnologia no momento agora, dessa busca por inovação, porque como a gente antes era, depois eu faço, vou adiando a tecnologia entrar no meu mundo, né? Quem tá de fora aí, que realmente não são alunos, um momento que não dá mais. Ela veio para poder realmente otimizar e aproveitar, que é o tempo, valorizar o seu tempo, né? Valorizar aquilo que é uma moeda que a gente só vai perdendo a cada minuto que passa. Então, trazer essa tecnologia para a otimização. Mas tudo isso olhando de uma visão em célula, olhando todo o time, né? E aí eu falo no processo, trazendo alguns dados, do que essa transformação, a gente fala que o mundo pós-Covid, essa nova era, trouxe, né, de dados, aumento de 90% de downloads de aplicativos móveis, isso é durante a pandemia, trouxe um dado bem interessante. 90%, por que não tinha antes? Então, trazer a tecnologia para nos auxiliar. Eu coloquei, a gente está na plataforma do Meet, do Google, né? Mas eu trouxe um exemplo do Zoom que eu encontrei. Mais de 300 milhões de pessoas participam de chamadas todos os dias, aumentou 140%. O quanto essas pessoas, antes, para poder tomar uma decisão, pegavam um avião, ia para Brasília, pegavam um avião, ia para São Paulo. Eu, ano passado, basicamente, a gente tinha um escritório em São Paulo, agora está fechado por causa do Covid, né? Mas quantos e quantos deslocamentos que foram feitos, né, sem usar a tecnologia para isso, né? E trabalhando com tecnologia mesmo assim. Então, o que isso vem para a gente olhar a nossa organização em formato diferente, né? E não só, por mais que teve todo esse processo de paralisação do mercado, e vários lockdown no Brasil, em várias cidades, estados, a gente atua no Brasil inteiro, né? Tem uns dados de 30% das startups foram atingidas positivamente no período. E eu tanto não só essas startups, como a gente também cresceu na nossa empresa, né? Por quê? Porque teve esse olhar da tecnologia que é mais do que necessário, é um momento que não tem como voltar. E aí eu trago um processo de reflexão, mais um bate-papo, só faço essa introdução falando um pouco do que é essa visão sistêmica organizacional e o que a tecnologia vem para nos auxiliar em relação a isso. A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. E aí, Ed, eu abro para as perguntas aí para a gente
fazer um bate-papo em relação a essa visão sistêmica, essa tecnologia vem para auxiliar, colocando casos mais práticos aí, do que não só os alunos, como outras pessoas que estão participando aí, queiram contribuir, e o que eu posso contribuir também de antemão. Certo. Bacana esse conteúdo, enfim, essa aplicabilidade que você trouxe em relação à visão sistêmica, né? A gente está sempre procurando focar também nesses conceitos em sala de aula, ali dentro das disciplinas, né? Mas é importante alguém de fora trazer isso para dar uma reforçada, com toda certeza, para que os alunos possam visualizar de fato, né, como que isso vem sendo desenvolvido aí não apenas no mercado do trabalho, mas no mundo do trabalho, né? E aí, aliás, eu tenho aqui deixa eu só ver aqui, até agora o Gabriel fez uma pergunta, que é o seguinte: com o cenário atual que estamos vivendo hoje, é uma pergunta. Com o cenário atual que estamos vivendo hoje, com o mercado brasileiro reduzido por conta da pandemia, como que está esse mercado de software? Houve quedas ou esse foi o estopim para o crescimento do mercado de software? Nível Brasil e nível Mato Grosso. Eu trouxe alguns dados aí, acho que foi o último slide, né, falando um pouco das startups, que mesmo esse processo durante Covid, né, pós-Covid, ele trouxe um aumento expressivo em todas as startups, sendo foram os dados da própria Associação Brasileira de Startup, que teve aumento positivamente 30%. Falando um pouco, a gente utiliza vários outros ferramentas de tecnologia do mundo inteiro, então, tanto de CRM, tanto a parte de apresentação mesmo, tanto de landing, servidores dedicados, compartilhados, vários outros fornecedores que nos atendem. E é engraçado, porque as compras que nós fizemos, né, em dezembro, janeiro, fevereiro, em março, abril, que foi bem pico um pouquinho antes, né, fevereiro, em outros países, né, em outros continentes, teve empresas que dobraram o faturamento, triplicaram o faturamento. Então, falando nessa parte de software, depende muito do que a gente... por isso que eu falo, que é sempre olhar para o consumidor final, o que o consumidor está pedindo, né? A gente teve aí um caso da Magazine Luiza, que despencou no primeiro momento, né, mas logo já vem se recuperando, né, com essa solução, trazendo tecnologia, tanto que ela trouxe uma outra vertente de consumo no próprio, que era trazendo a parte de soluções de tecnologia, onde todo mundo poderia vender de tudo, justamente para poder realmente... o que ela estava fazendo? Ela estava olhando o consumidor. Algo bacana que a gente criou nesse tempo, olhando o consumidor também, sempre olhando o consumidor, sempre olhando o cliente na ponta, né? A gente percebeu que teve um grande aumento de delivery, isso para o ramo de alimentação, isso é fato, porque as pessoas não estavam saindo, mas como a gente atende o nicho da beleza, a gente percebeu também que muitas pessoas não queriam sair para ir para o centro de beleza, então elas gostariam de ser atendidas em casa, então o fato dela sair, se expor, e aí ela tem que ter contato com várias pessoas, uma coisa é ela ter contato com um profissional. E a gente fez uma pesquisa que hoje no Brasil, 90% do delivery do Brasil, desse segmento, estava na mão de uma empresa só. Então, a gente até veio com essa visão, falou assim, puxa, o que o consumidor está olhando nesse momento, né? Então, no mercado de software, né, a gente vê aí um aumento significativo de videoconferências, né? Eu acho que o mundo vai ser outro pós-Covid, né? Isso, tenho amigos juízes que falam, não, a gente saía daqui para ir para fazer uma reunião que cada um falava, fazer uma votação e isso acabou, né? E isso vai ser eliminado. Então, o software, a tendência da tecnologia não vai parar, a tendência é uma ascensão, uma linha sempre crescente, mas sempre eu vou falar, olhar para o consumidor, olhar como o gestor vai atuar na ponta, né, para o cliente dele final. Então, olhando para o mercado, olhando para o consumidor, seja o consumidor
geral, seja o consumidor, seu cliente do uso do software, usando a ferramenta. Certo. Pessoal, quem tiver pergunta para fazer também pode usar o microfone, tá? Da última vez acabou que eu deixei algumas perguntas passar, né? Passarem aí. Enfim, podem usar o microfone, tá? Por enquanto, eu tenho mais uma aqui, é do Igor. Além da utilização do software de gestão empresarial utilizado, há a utilização de algum framework para auxiliar na organização da equipe? Essa parte mais técnica, sim, tá? Isso, dentro da equipe de desenvolvimento, né, eles trabalham num formato que cada um utilize esses frameworks para cada um conseguir desenvolver um projeto, não ficar na mão só. Eu sempre coloco esse fato que é até um pouco meio que agressivo, né, mas se você não tivesse aqui, né, se você fosse, sei lá, algo inacreditável fosse acontecer com você, né, não como que o outro vai tocar esse projeto, né? O consumidor, o mundo não pode parar por causa de uma pessoa, né? Então, esses frameworks ajudam sim, o nosso setor totalmente interligado, a gente tem softwares, eu posso compartilhar com vocês quais são os setores de desenvolvimento, que eles alinham todas as versões, versionamentos e esses frameworks para organizar, para que cada um olhe daquilo lá e siga em frente. Então, quem for trabalhar em equipe, aí é o processo que eu trago da organização, para realmente não ter o retrabalho. Então, voltando para esse processo de desenvolvimento, é trazer a tecnologia até para o setor de desenvolvimento, para não ter esse retrabalho e estar estudando código e tudo mais do outro ali. Certo. Eu vi uma notícia referente às linguagens, né, que hoje acabaram, que já estavam, de certa forma, digamos assim, esquecidas, e que hoje, por conta do Covid, elas foram ressuscitadas, né? Um exemplo é o COBOL, a linguagem COBOL, e também, se eu não me engano, C também é uma das linguagens que agora, por conta do Covid, né, por conta dessa demanda e tal, acabou crescendo por conta da procura, né? Então é uma coisa assim, o mercado é uma coisa meio que até surreal às vezes, né? E assim, Aliara, eu particularmente tenho uma curiosidade, né? Eu lembro que quando eu fui falar com você e tudo mais, é que a gente sempre está buscando a questão de parcerias por conta dos nossos alunos, né? Então, questão de estágio, questão de oportunidade, nós temos ótimos alunos na faculdade, a gente vê que a pessoa tem o perfil para aquilo, e daí, assim, eu quero ver com você, é uma curiosidade que eu tenho, quais são as linguagens que vocês utilizam lá, enfim, como que é essa parte prática do desenvolvimento, né? Porque às vezes a gente, que nem eu falei no começo, a gente leva algo para o aluno, mas ele não consegue às vezes contextualizar e ver isso, né? Então é importante a gente trazer os profissionais para falar, ó, o que a gente está desenvolvendo lá, o que a gente vê que dá certo é isso. Então eu gostaria que você deixasse, é óbvio que às vezes não dá para falar sobre todas, mas o que vocês usam lá de linguagem? O que vocês veem que é promissor mesmo, ainda mais agora, nesse cenário que a gente está vivendo? Tá. Hoje, Ed, esse setor, ele basicamente eu tenho um sócio que é analista de sistemas, e ele que coordena todo o time de desenvolvimento, vincula mais a parte comercial de expansão da SAI. Hoje tem mais de 300 linguagens, né, de tecnologia envolvidas a isso. Falando de PHP, Delphi, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né, então a gente não tem só desenvolvedores na empresa, tanto que nesses 70 dias não só eu não estive, como todo o nosso time de desenvolvimento, até para não ser impactados, né, com o próprio Covid. Cada um está trabalhando da sua casa, a gente tem em outros estados, então por isso que tem esse alinhamento. Aí eu posso trazer um próximo bate-papo o meu sócio para falar mais a parte técnica, mas justamente a gente consegue trabalhar com pessoas em outros estados, em outras cidades, cada um dos desenvolvedores nesses 70 dias, né? Aqui de Cuiabá, que a gente tinha um hábito de se encontrar, tá trabalhando tudo meio que junto, hoje não mais,
justamente para esse processo de organização dessas ferramentas, né? Nesses softwares que apoiam nesse time de desenvolvimento, né? Até eu falo até em outros países, né? A gente tem outras pessoas brasileiras em outros países que colaboram no time de desenvolvimento na parte de aplicativos, né? Que é mais usual em outros países do que tanto aqui no Brasil, até por questões do acesso à internet para algumas classes, né, que realmente não tem essa facilidade e até questão de acesso à compra de smartphones e tudo mais, que realmente não comporte esse número de aplicativos, né. Um outro ponto de vista, Liara, você que, né, conhece o perfil dos profissionais, tanto aqui do Brasil quanto fora, o que você vê em relação a essas questões do Brasil, se a gente for comparar com outros lugares do mundo? Você vê o pessoal mais... enfim, o que a gente tem aqui? A gente está atrasado? Não, a gente já está conseguindo acompanhar as demandas do mundo? Como é que está isso? Assim, falando um pouco assim, vamos falar no setor de meio de pagamento, a parte financeira, né? Nós somos especialistas, assim, somos referências no mundo de antifraude ao sistema financeiro, né? Justamente pela qualidade. Em outros países, falando um pouco em relação a isso, eles não têm essa malícia que o brasileiro tem de olhar para algumas coisas, para fraude, né? Se a gente for pegar, assim, a questão do e-commerce mesmo, a fraude, percentual, por isso que é tão caro, né? Essas taxas no e-commerce aqui no Brasil, justamente pelo volume do fraude, né? As bandeiras, as administradoras dos cartões, alguém tem que pagar essa conta desse fraude. Então, assim, o Brasil, olhando para o lado do mundo, eles são especialistas nessa parte de meio de pagamento. Isso, a gente tem bancos integrados com os nossos softwares, né, meio de pagamento, que faz split, divisão de pagamentos integrado com nossas soluções, e conferências de Mastercard, falo bandeiras Visa, de banco que a gente participa, justamente para a gente olhar esse lado da segurança, mas também olhar, porque o software, aqueles dados, ele passam várias transações e você consegue olhar o perfil do consumidor, né? E aí você consegue realmente tomar algumas decisões. Então, por isso que muitas empresas já viraram financeira, né? Por exemplo, não é só aquela empresa de varejo que está vendendo, né? Então, é esse olhar que eu falo para multimercados também, que nessa parte de, olhando para um processo de organização, não olhar só aquela venda, mas olhar outros quesitos, né? Que é o que a gente está integrando agora, cartão pré-pago, cartão de crédito, empréstimo com banco, né? Então, falando dessa parte de meio de pagamento, o Brasil está muito avançado, o Brasil dá aula para canadenses, americanos, os europeus, em diversos lugares do mundo, e somos nós, brasileiros, que somos referências nesse mercado. Agora, falando um pouco de Big Data, inteligência artificial, falta ainda muito estudo ainda para o nosso país ainda olhar para esse lado, né, que realmente, são poucos profissionais, aqueles profissionais que são, né, no Brasil, tem um currículo diferenciado, né, para data science, que é algo que a gente a trazer toda essa análise, né, que é o que eu estava falando aqui agora, né, a transação do software, tudo que passa pelos nossos softwares de gestão, né, não só o meu, como de vários outros, traz informação do consumidor na ponta, né, o que ele consome, o que ele faz, traz todos esses dados que realmente como falo, com aquele profissional de data science, inteligência artificial, e consegue ter um olhar diferente. Então, aqui no Brasil, ainda vejo, quando eu converso com alguns colegas de fora, né, em outros lugares, Cuiabá também, principalmente, né, algo que a gente tem que evoluir nisso daí, né, porque quando a gente para olhar, tem muita coisa nova, né, de mobilidade, né, a gente tem uma empresa que é de um parceiro nosso, que ele vem para um processo olhar o modo de como o caminhoneiro
ele é gerido na parte de frete, então, praticamente todo esse frete do agro que é transitado, principalmente no Mato Grosso, que é um estado praticamente movido pelo agro, né? Aquele chinês que comprou aquela carga, ele não sabe o processo do começo, meio e fim, até uma parte de exportação. Então, tem muito campo, tem algo muito que a gente pode desenvolver ainda, não falo, a gente não precisa olhar para fora, né? A gente só olhar para dentro, né? Olhar no nosso mercado mesmo, não precisa ir muito longe, né? Eu falo assim, a gente tem tantos parceiros de cidades assim com 30 mil habitantes, são desenvolvedores e conseguem realizar um trabalho, tanto aquele que está em São Paulo, na Avenida Paulista, onde era o nosso escritório. Então, é muito relativo, eu acho que é mais por querer mesmo entrar nesse mundo, né? E também a questão de jogos, né? Não é a área que a gente atua, mas a gente vê que fora do Brasil é muito maior esse nicho, né? Muito mais valorizado e tudo mais. Certo. Uma coisa que eu sempre... Oi, pode fazer, Gleice, pode falar. Deixa eu faltar segurando aqui já, que foi bem no comecinho. A Liara, o tempo todo na fala dela, ela trouxe uma abordagem que eu considero muito importante, que eu sempre tento passar para os alunos, né? Que é essa necessidade do olhar para o consumidor, para o cliente, para o nosso usuário, né? Eu acho que nós vivemos, alguns anos atrás, uma época onde os sistemas eles eram criados e é isso aqui, consumidor, é isso aqui, usuário, né? É isso que você tem, se adapte a sua empresa ao meu sistema. Ou, né, o seu dia a dia, se for um aplicativo, por exemplo. E nós vemos cada vez mais presente essa necessidade de que os sistemas, os aplicativos, enfim, eles sejam criados de acordo com a necessidade do cliente. E isso não só para o sistema, né? Atendimento como um todo. O cenário da pandemia trouxe isso como uma realidade extrema, né? Mais do que nunca. Porque, como você mesmo disse, a gente teve a questão, né, de, por exemplo, empresas que trabalham com beleza, ter que atender em casa. Imagine a gente ter que adaptar o sistema, né, para poder fazer atender esse tipo de demanda, esse tipo de negócio, né? Então muda completamente. Então é um ponto que eu considero extremamente importante, se você pudesse falar um pouquinho mais dele. E também voltado nessa visão de como é que o time, a equipe, né? Porque isso não é mais uma preocupação só do analista de sistemas. Essa tem que ser uma preocupação de todos aqueles que fazem parte do time, seja ele de desenvolvimento, de infra, né, de atendimento, seja lá qual for. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa abordagem aí, como você enxerga isso hoje. Eu falo que para o produto, né, Gleice, obrigada aí pela sua contribuição. O produto fica perfeito, né? O lema das startups é fazer um MVP. Então, não adianta, eu até falo, não adianta querer criar um desenvolvimento até o final, mirabolante, nunca vai sair do papel. Então, cria um protótipo, vai validar com o cliente, vai olhar na ponta, independente de desenvolvimento, vai escutar o consumidor. O que o consumidor está querendo? A gente colocando essa parte de beleza, né? Por que ele está querendo ser atendido em casa? Como que ele quer fazer essa comunicação? Como que ele está chamando aquele profissional? Então, é sempre olhando para o consumidor. Então, e não querer fazer, às vezes, o mais simples, né? É o mais eficiente. Então, vai fazendo por etapa, vai validando, vai conversando com aquele cliente, com aquele consumidor, né? Qual que é a jornada? Se coloque no lugar, tem empatia, né? Daí a gente traz para aquele processo que é o tema de visão sistêmica. Se coloque no lugar do outro, ali do cliente, e aí trazer todo o time, que é um processo que todo o time da organização olhar, conversar, trocar ideia. Eu falo que a videoconferência veio para ajudar isso, abre uma sala, resolve aí, conversa, troca ideia com o pessoal, fecha a sala. Então, isso, trazendo esse processo para realmente trazer a melhor experiência para o consumidor, porque a tecnologia só vai existir
as organizações para atender o cliente, para atender aquele consumidor final. Colocando um exemplo prático aí de olhar para o consumidor, tem um supermercado no Brasil que se chama Zati, que é desde o começo que você entra nesse mercado, você já tem um reconhecimento facial, você faz o cadastro, você faz sua compra, e ele é praticamente contabilizado através da tecnologia, e aí você realmente faz o check-out. Então, o varejo olha muito isso antes um pouco desse lockdown que tem no Brasil, às vezes a gente entra numa loja, aquele próprio pessoa que realmente é o vendedor, ele é o caixa, então não há necessidade de ter um caixa naquela loja, mas ele só é um caixa ali porque ele também está trabalhando de uma forma integrada junto com o gerente ali, ele realmente tem um aplicativo que vai fazer o check-out dele ali. Então, trazer esse olhar, por que realmente foi desenvolvido isso? Porque o consumidor estava pedindo isso, porque foi escutar o consumidor. Então, contribuindo um pouco aí, Gleice, como você estava me falando anteriormente, é isso, é olhar para o consumidor, ver o que ele quer realmente e aí desenvolver soluções escutando ele. Certo. Mais alguém quer fazer, pessoal, uma pergunta aí pelo microfone? Fiquem à vontade. Eu quero. Aliara, boa noite. Eu gostaria de saber quando começou seu interesse pela tecnologia, ou quando começou seu interesse pela empresa, quando você decidiu, junto com seu sócio, abrir, qual foi a sua maior dificuldade e qual a sua maior vitória até hoje? Bom, eu, na verdade, vivenciava uma dor. Então, quando eu falo para olhar o consumidor, olhar para a ponta, eu nasci dentro de praticamente um segmento da beleza e eu não aguentava mais ficar perdendo meu tempo em tarefas rotineiras, fazendo as coisas no papel. Então, eu ficava meu domingo inteiro fechando comissão, fazia isso, já tinha testado vários softwares no Brasil, hoje a nossa empresa ela tem uma referência a nível Brasil de softwares de gestão para centros de beleza. A gente participou de 2 maiores. Esse ano não teve feiras internacionais, né, que foram todas canceladas. Esse ano a gente estaria participando novamente, mas ano passado teve as 2 maiores feiras que teve para o segmento da beleza. A gente era um dos 5 softwares do Brasil que estava presente. Então, foi realmente atendendo uma dor minha, que nenhum CEO de nenhuma empresa olhava, que era realmente sentar, eu falo assim, sentar meia bunda lá e ficar sofrendo, perdendo aquele tempo. Então, eu olhando para essa minha dor, né, fui em busca de na época, um analista de software, que foi meu ex-sócio na pós-graduação de gestão empresarial, e aí a gente uniu o conhecimento que eu tinha no setor, no segmento, e aí o conhecimento que ele tinha na parte de tecnologia. Então, ele praticamente foi construindo isso e aí realmente validando isso em loco. Então, foi desenvolvendo, foi testando, foi colocando em prática, né? Então, quando eu falo assim, e quando a gente para olhar, essa construção toda foi para atender uma dor, que basicamente é o que hoje a gente atende software para pré-campanha, foi para justamente atender uma dor também de pré-candidatos que tem pouquíssimos recursos, mas tem pessoas que realmente querem mudar o Brasil, mudar uma cidade, né, porque a gente está com eleições municipais, mudar uma cidade e ter essa moeda, que é a moeda de pessoas que querem ser voluntárias e fazer uma política diferente. E aí foi por isso que surgiu um dos nossos softwares, esse último software agora, nesse ano, que a gente vem atendendo aí, a gente está com 4 capitais, assim, fora cidades menores, 4 capitais do Brasil já, em outros estados, já fazendo a gente fala assim, essa mobilização de pessoas que querem transformar. Pessoas voluntárias, né? Então, falando desse último projeto aí, olhando essa dor, né, que é a dor de não ter dinheiro, de querer fazer, mas ter pessoas que querem realmente mudar, querem fazer diferença. Então,
o que a gente fala aí, que é um processo de marketing multinível, de crescer vertical e horizontal com pessoas que querem transformar, nós, cidadãos, que querem transformar uma realidade e realmente transformar a nossa cidade. Transformando a nossa cidade, a gente transforma o nosso país inteiro. Então, colocando aí os bastidores desse nosso último projeto, que me deixa bastante feliz, porque a gente vê que são candidatos que realmente querem transformar, tendo pessoas engajadas a fazer uma política diferente. Mas a gente nunca está satisfeito, a gente é questão de... sempre você quer algo a mais. Qual que é a próxima missão aí que a gente tem que ir? É olhar para o consumidor o tempo todo, ele está mudando o tempo todo, a todo momento, e a gente nunca tem que estar satisfeito com aquilo que a gente está entregando, a gente tem que estar sempre querendo olhar de uma forma diferente, entregando mais. Eu acho que é isso que eu trago para todos vocês, é se provocar, o que eu estou precisando entregar mais, porque não está suficiente. Porque realmente a gente está mudando, nós como os consumidores estamos mudando, né? Esse processo de Covid, eu fiquei 40 dias sem descer elevador, basicamente. Eu testei todos os aplicativos de mercado que tem aqui, tudo que você imaginar para pedir e realmente testar. Teve até um case aí que eu falo que ele foi olhando o consumidor e foi transformando o aplicativo dele. E é legal isso, né? É esse olhar de estar sempre se provocando em que posso melhorar, né? E, Eliara, aproveitando a oportunidade, no sábado a gente teve uma outra talk que foi bem bacana também, que trazia o tema empreendedorismo agora na época de pandemia, né? Então, como que você pode empreender? E daí, assim, não sei se é bem um conselho, enfim, né? Eu gostaria de saber a sua opinião, que é o seguinte: no caso, eu identifiquei aí uma situação nossa aqui regional, né? E aí, no caso, eu já tenho ali uma noção do que é que eu, né, poderia criar para poder atender essa demanda, né? Só que é o seguinte: o que eu parei para, né? Não sei se você colocou lá atrás a questão de pesquisar o mercado antes, né? Enfim, que é óbvio muito importante para qualquer negócio. Mas assim, no caso, a minha clientela, né, possível clientela aí do futuro, no caso, um grupo que está enfrentando aí uma situação financeira bastante crítica, né? Então, aí, eu fiquei naquele impasse, até fiz essa pergunta na live de sábado, que é assim, o ideal, né, o momento agora é de realizar um estudo mais aprofundado, ou de repente, já ir aplicar isso, mesmo sabendo que o meu público é um público que está passando por esse período, né? Enfim, eu fiquei nesse impasse, daí que eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Se é melhor eu segurar um pouco, estudar um pouco mais sobre isso, né? Ou se eu já entro de cara, né? Ou eu possa ir atuando de forma incremental, como você falou aí, né, anteriormente. Qual que é a sua opinião? Acho que deve ser a mesma da palestrante, mas bora lá. A gente acompanha aí há 12 anos de estrada, né, de vários clientes que a gente tem dentro da empresa. Por mais que a gente tenha essas soluções, a gente tem um núcleo de projetos especiais. A gente analisa, né, tanto esse parceiro de logística, a gente iniciou o trabalho de desenvolvimento nessa parte. Então, quando a gente fala que agora está seguindo sozinho, a gente iniciou um projeto e agora está entrando nessa parte de programação. Mas quando a gente para olhar para esses 12 anos desses projetos especiais que a gente já participou, realmente, se você for, sempre vai ter, estudar, eu falo que é meio que infinito, conhecimento, cada hora que a gente vai entrando, a gente vai mergulhando no mundo novo e vai ficando mais maravilhado. Mas não tem como você não iniciar alguma coisa sem conversar, sem validar com as pessoas. E na parte prática, o que elas querem? Escutar elas, realmente, né? A gente fala, trazer essas informações, né? Como você pode escutar, levantar essas pessoas? Tem diversas formas, tem várias comunidades, fórum, liga o Google Forms, compartilha de uma forma que você vai captando esses dados, mas vai aplicando, porque às vezes sua ideia, que até a gente fala que o Airbnb, ela surgiu para atender uma coisa e virou outra, né? E aquela ideia que você está aplicando, às vezes você acha que você vai entender aquilo,
E às vezes na hora, no meio do caminho, você vê que não é aquilo, é outra coisa, que você começou realmente a escutar aquele consumidor. Então, eu falo que o feito é melhor que o perfeito. Faça, o quanto rápido você vai olhar aquilo lá que você vai errar, isso é fato. Não adianta ficar se culpando, se sabatinando, né? Eu errei, tá dando errado. Não, errou. Vamos lá, quanto tempo, qual que é a diferença, mais ou menos, daquele processo que você errou, quanto tempo você vai demorar para consertar? Essa que é a diferença. Então, quanto mais rápido, a velocidade que você tem para consertar aquilo lá que você errou, é o que vai te diferenciar no mercado. Então, o feito é melhor que o perfeito, tem que fazer. Tem que colocar em prática, porque se for esperar o protótipo perfeito, algo perfeito, não sai do papel. E aí, quando você olha para trás, o tempo passou. Você não conseguiu aplicar. Então, pelos vários projetos especiais que a gente já viu passar na nossa frente, na clientes, pela experiência que a gente tem também lá. É fazer, colocar em ação. Foi a mesma resposta que eu recebi no sábado. Agora eu já estou mais confiante também. Tá ótimo, então tá bom, tá ótimo. A Maria Fernanda, ela está perguntando o seguinte: como vocês fazem para aprimorar esses softwares? São utilizados testes de usabilidade, enfim? A pergunta da Maria. Sim. A gente tem, para algumas soluções, a gente lança uma versão, que é uma versão, por mais que tenha um processo, vamos pensar, o setor de desenvolvimento validou, cai para um teste interno de validações e uso, né, de realmente para não lançar versões com erro e impactar o cliente na ponta, né? E a gente tem alguns clientes pilotos, né, que a gente valida isso mais na prática. Então, depende muito qual solução, né? A gente valida aí por um tempo aí, 1, 2 dias, depende, né? Ou uma semana, dependendo da solução, e aí realmente a gente libera para o mercado o restante das outras atualizações, né? Porque realmente a programação tem pessoas ali, né? Que são seres humanos programando, né? Então pode ter um erro e isso daí é o que eu falei anteriormente, né? O quanto tempo você demora para corrigir esse erro, né? Então a gente tem essa filosofia nossa interna mesmo de uso da ferramenta interna com algumas pessoas. Eu sempre falo, não adianta colocar uma cabeça só testando, né? Tem que ter 2, 3 cabeças ali pensando no shape. Um vai pensando uma coisa, outro vai pensando outra, né? Porque somos pensando diferentes, né? São mentes pensando algo diferente. Então, isso também traz uma provocação também de melhorar o desenvolvimento. Certo. O Gabriel Fonseca está perguntando o seguinte: vocês documentam todo o software, digo, no método tradicional ou apenas essencial junto com o ágil? E qual é o perfil de um dev da Cycle? A gente documenta, aquela que eu te falei essa parte mais dia a dia dessa documentação, eu não acompanho junto ao meu sócio, né? Eu acompanho mais nos bastidores, é tudo documentado. A gente tem programas que realmente a equipe realmente valida isso daí, né? Vai acompanhando essas atualizações, até para aquela questão, todos ficam sabendo, até o suporte fica sabendo que realmente foi desenvolvido, porque realmente é totalmente integrado. E o perfil, eu falo assim, que muitos dos nossos devs também, aquela questão a provocação de estar sempre procurando algo novo, né? Então, eu falo o perfil mais, não só técnico, né? Mas um perfil de comportamento. Aquela questão de alinhar a cultura, né? Olhar para qual que é a direção que a gente está tendo, realmente, nessa cultura, realmente entregar performance, e aí, não só técnico, como realmente em buscar conhecimento, né? Às vezes a gente traz um desafio, eu falo que o desenvolvimento é muito amplo, né? Falando de trocentas linguagens, mais de 300 linguagens que tem, nunca você vai saber tudo, né? Então, quanto você vai se desafiar em procurar aquela solução, né? Então, tem que integrar com isso, integrar com aquilo, como fazer isso, né? A gente atendia muitos anos atrás, né? A gente trabalha com SMS há 12 anos, com web service.
mas a gente atendia muitos anos atrás a linha de metrô de São Paulo com mensagem de SMS, que antigamente as operadoras não bloqueavam essas mensagens via chip, né? E eu falo quanto que os desenvolvedores e foi travando e tiveram que se provocar até realmente ir para um processo diferente, né? Que era hardware com software, né? E aí essa integração, esse desafio, né? Como vamos fazer para poder realmente entregar para a solução para o consumidor ali o que ele quer? Então, eu falo que não é só técnico, mas também ligado a muita cultura, entregar, ter uma performance diferente, procurando sempre se desafiar. Olha, Yara, eu acho muito relevante esse ponto aí, você trazer isso, porque a gente tenta, assim, o que a gente vê hoje é que já está impregnado um mindset né, até às vezes não em todos os estudantes, né, mas a gente tenta trazer justamente isso para eles, é importante você ter a técnica, mas existem ali outras habilidades, outros conhecimentos que, né, vão complementar isso daí, vai fazer com que você tenha destaque, né, e puxando já algo nesse sentido, eu gostaria de saber se existe alguma rotina de treinamento e de atualização profissional dentro da Cycle. Sim. A gente tem toda segunda-feira, né, hoje foi cancelado, mas a gente tem toda segunda-feira um encontro com todos da equipe, não só escutando dev, como escutando também suporte com financeiro, com setor de projetos, setor comercial, para justamente todos falarem a mesma língua, né? Esse processo eu falo que é engraçado porque eu vivenciava esse ano, nem tanto, né? Vários fóruns, né, presenciais, daquele contato, daquele network de meios de pagamento, soluções para agro, varejo, né? E a gente acaba encontrando várias pessoas, vários devs nesses fóruns, nessas conferências. E é engraçado que não precisa não necessariamente estar presente nisso daí, é buscar muita informação. Hoje, a maioria dos devs, eles também buscam muita informação online, né? Então, fóruns em comunidades, né? Então, essa evolução contínua, né? Aqui em Cuiabá, eles têm algumas conexões em algumas empresas, né, de desenvolvimento, posterior ao curso, né, de formação, mas tem outros que vão se aperfeiçoando em outros cursos online que tem no Brasil, né? Então, essa questão de atualização, até porque são através de projetos especiais, através dos nossos projetos, meio que uma provocação que sempre tem que estar procurando estudar, se atualizar, olhar para esse outro mundo. Então, é meio que constante, assim, não tem... Eu falo que beber conhecimento não tem uma regrinha de bolo, né? Eu acho que as coisas vão surgindo de acordo que também tem essa provocação para o profissional. Certo. Ainda o Gabriel ele empolga. Segundo o princípio da lei de Moore, que diz que na tecnologia haverá um salto evolutivo a cada 18 meses, como as empresas de tecnologia lidam com as constantes mudanças? Tá aberto. Tá com como eu te falei, não tem regrinha de bolo. Você tem que, no formato de startup, trazer essa linguagem de pivotar, mudar a direção. Então, ser flexível. Eu acho que o mundo agora, principalmente pós-Covid, está nos fazendo experimentar isso, né? Eu estava comentando agora com a nossa equipe de desenvolvimento, que é uma equipe que consegue tranquilamente trabalhar home office, né? Principalmente aqui em Cuiabá presencial. E a gente provocou, vocês querem voltar ou vocês querem continuar produzindo em casa? Então, é questão de produzir em casa mesmo. Então, é questão de realmente ter a mente aberta. É questão de olhar para o mercado de uma forma... Então, não tem essa questão de... Tem que estar aberto à mudança, porque o mundo o tempo todo... mas a pessoa realmente... Aquela pessoa fala assim, eu quero... A gente tem até um depoimento, né? Essa nova geração, ela muda da noite para o dia.
Hoje eu estou tomando uma decisão, amanhã eu estou tomando outra. Tem um caso aí, eu posso falar assim, a Sasha mesmo, da filha da Xuxa, ela publicou lá, não vou comer carne, sou vegetariana. No dia seguinte ela falou assim, eu não sou vegetariana, mas às vezes eu sinto vontade de comer carne, então eu vou comer hoje. Então, assim, é questão de estar aberto. Não tem um certo ali, um certo e errado, né? Existe um momento, existe você tá aberto para as novas oportunidades e as mudanças que vão surgindo. Porque a gente mesmo, consumidor, a gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente sai ali da cozinha, a gente quer outra coisa. Então, tá aberto falando para essa área da tecnologia, é isso. Mas eu desenvolvi isso, mas agora eu não quero mais isso. Agora você tem que desenvolver outra coisa, porque o cliente já não quer mais, ele já está pensando de outra forma. Então, é quebrar mesmo a caixinha, né? Sair fora da caixinha e realmente quebrar todo o conceito ali de cubo, né? Sair engessado. Certo. A gente está chegando já aqui na fase final do talk. Aproveitando que você falou aí do home office, né, da provocação que vocês fizeram para a equipe e tudo mais, o Paulo ele perguntou o seguinte: como vocês lidam com a questão de segurança da informação, principalmente nesse período de home office? Todos estão em home office. Como eu estava te falando, a gente tem software de versionamento e acompanhamento. A gente tem um profissional na empresa que acompanha os servidores. Então, a gente tem diversos servidores espalhados aí, e aí tem uma pessoa que cuida realmente nessa área de segurança. Então, mas tudo acompanhando, como a tecnologia acompanhando esses setores, né? Se você realmente fechar os olhos e que realmente dá autonomia sem perder a autoridade ali no processo, né? Então, se você trazer uma equipe para um formato colaborativo, dando autonomia, realmente a entrega é maior, a produtividade é maior. Então, a gente vem tendo essa segurança, né, com esses softwares que realmente tem esse controle de nível, agora mais a fundo, né, basicamente, de detalhes. Não vou saber falar exatamente quais são todos os itens, mas tudo que foi me apresentado como gestora da Saico realmente é tranquilo, seguro. A gente tem profissionais que acompanham isso daí. É questão de não ficar tanto querendo manipular aquilo ali. Realmente deixar com que a equipe realmente flua, né? É que a gente fala que é o workflow. Trabalhar de uma forma leve, trabalhar com entrega, trabalhar com performance gerando resultado. Ótimo. O Gabriel, não é uma pergunta, ele diz o seguinte: por curiosidade, quando os estudantes da Invest poderão fazer uma visita técnica na Saico? Olha aí, Aliara, já aproveitando o espaço para pedir. Nossa, vai ser uma satisfação tê-los lá conosco, né? Eu espero que seja breve, não vou colocar que vai ser X, tal data, né? Porque eu vou deixar, a gente está com esse processo aí de pandemia agora, com estatísticas vindo mais alto agora nesse momento, mas eu vou estar à disposição aí logo que passar toda essa fase aí de nosso escritório, até que se quiser, a gente está até com nesse novo escritório, nova sede, que a gente adquiriu 2 salas recentemente no mesmo prédio, a gente pode disponibilizar até espaços, a gente, até como coworking, caso queiram ficar lá, passar um dia conosco lá, uma tarde, deixo à disposição, não só, a gente fala de uma forma, não só de forma integrada, mas também com a equipe, fica à vontade, tá, Ed? Eu vou te avisar aí quando passar essa fase aí, eu quero o pessoal lá usando o nosso espaço. Tranquilo. E, Aliara, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu já vou pedir para ela deixar uma mensagem final para vocês. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma. O Lucas está falando para ex-aluno também. Então tá. Aliara, para a gente fechar a sua participação, né, que eu, enfim, gostei muito, né, acho que vai agregar muito para a gente, enfim,
conceitos e tudo mais, aquilo que a gente vem procurando desenvolver com os alunos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles, né? Porque até um tempo atrás a gente, né, nós ainda estudamos e tudo mais, mas a gente sabe que quando a gente é universitário, quando a gente está na academia, a gente tem muitas dúvidas, né, em relação à profissão. Eu viro e mexe, recebo alguns alunos perguntando, professor, mas era assim quando o senhor trabalhava, o senhor tinha essa quantidade de dúvidas que a gente tem? Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles, uma mensagem final, né, o que eles precisam ter, enfim, né, para trabalhar na área de tecnologia, enfim, as dicas que você poderia deixar para quem almeja aí seguir nesse ramo, né? Uhum. É sempre olhar a dor do consumidor, a dor do seu cliente, que é do projeto que você queira atuar. E sempre analisar que o feito é melhor que o perfeito, que é ir para a ação mesmo, e sem medo de ter o protótipo perfeito, o projeto perfeito, o desenvolvimento perfeito. Errou, não tem problema. Vamos corrigir, vamos ajustar esse erro com a maior velocidade possível. Então, essa mensagem é atender a dor e ir para a ação. Certo. Então, assim, olha, em nome da Faculdade Invest e de todos os alunos, nós agradecemos aí a sua disponibilidade, né, sua boa vontade, enfim, o compartilhamento aí dessas brilhantes informações, né, de conhecimento que você veio adquirir no decorrer da sua trajetória para chegar até onde você chegou, né, com certeza você vai muito além disso ainda. Gostei bastante da dica aí que você passou, inclusive vou captar para mim também, acho que isso é válido para a gente enquanto docente também, né? E assim, a gente aí, em nome da faculdade, a gente também se coloca à disposição caso precise de algo, né? Vamos estabelecer essa parceria e muito em breve que a gente possa levar os alunos para fazer um treinamento lá, uma visita técnica, e assim, sem palavras, agradecer a sua participação aqui conosco. Gratidão, de gratidão a toda a Faculdade Invest aí, todos presentes, e estamos aí para somar, não só o mercado. É bonito ver Cuiabá se posicionando no nível Brasil e no nível mundo com tantas soluções bacanas que se podem gerar. Obrigada, agradeço. Obrigado. Pessoal, então a gente encerra aqui mais uma brilhante talk com a Liara, né, que foi a nossa convidada, e aguardamos vocês quinta-feira, tem a Karen, a professora Karen, lá da UFMT, com o projeto Meninas Digitais, né, da Sociedade Brasileira de Computação. E no sábado tem um também, eu acho que a Lídia está aí ainda, né? Você quer falar como é que... No sábado é sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Estou aqui ainda. Vai ser à tarde. Às 16 horas, né? Vai ser com uma analista do Ministério Público, né, que vai estar falando um pouco sobre isso para a gente. Aliás, todos estão convidados. Inclusive a Liara também. Também. Então tá, pessoal. Obrigadão pelo apoio de todo mundo aí. Até a próxima. A Liara, um abraço, fique com Deus e até breve. Obrigada, Liara. Tchau, tchau.